A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula de teologia básica, isso mesmo, para os nossos alunos que estão estudando o básico em teologia junto conosco. E a matéria é evangelismo e missiologia. Hoje é a nossa segunda aula de evangelismo e vamos encerrar a parte de evangelismo hoje. A partir da próxima aula já iremos entrar com missiologia e fecharmos a quarta aula também com missiologia. Em seguida estaremos enviando a prova. E hoje eu vou passar o trabalhinho de vocês de evangelismo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sei que alguns alunos ainda não estão com a apostila física, mas estão com a apostila em PDF. E é com ela que eu quero que você acompanhe. Leia a apostila, estude, faça anotações, tire suas dúvidas e assista a explicação. E eu tenho certeza que vocês vão ter um grande aprendizado. A aula de hoje é o evangelismo pessoal. Veja aí no seu PDF qual é a página. Eu não tenho como estar acompanhando com o PDF no momento, mas estou aqui com as minhas anotações e vou explicar rapidinho para vocês. Não será uma aula demorada, pode ter certeza que em 20 minutinhos vocês vão conseguir entender essa segunda aula por completo. Me perdoe mais uma vez, eu ainda não consegui arrumar a câmera do celular que fica clareando e escurecendo, mas eu vou chegar lá. Logo, logo a gente vai estar consertando isso, com certeza. Vamos para a aula? Muito bem. Na aula de evangelismo pessoal, o que é proposto para os alunos nesta aula é não que o evangelismo em massa não funcione, não é isso, de forma nenhuma, mas que houve um tempo em que o evangelismo em massa ele surtia muito mais efeito do que nos dias atuais. Nos dias atuais, o que tem realmente dado resultado de salvação de almas é o evangelismo pessoal. E o nosso primeiro ponto é: o que é o evangelismo pessoal? Resumidamente, evangelismo pessoal significa ganhar almas pessoalmente, ou seja, você e a outra pessoa. Não é no culto, você pregando publicamente, não é no ar livre, não é numa cruzada, mas é você e a outra pessoa. O Evangelho de João é o que mais destaca o evangelismo pessoal de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus levou André para sua casa e quando este saiu, havia o aceitado como seu Messias. No capítulo 3 do mesmo Evangelho, Jesus passa parte de uma noite revelando o plano da salvação a uma só pessoa. Sabe quem era essa pessoa do capítulo 3 de João? Nicodemos. No capítulo 4, Jesus passa a sua hora de almoço anunciando o evangelho a uma mulher samaritana. No capítulo 5, Jesus para junto ao tanque de Betesda para dar atenção especial a um homem inválido. Em todos estes pontos do Evangelho de João, todos esses capítulos que falamos são momentos em que Jesus fala de coisas preciosíssimas, verdades espirituais poderosíssimas para uma única só pessoa. Viu só como o próprio Senhor Jesus valorizou o evangelismo pessoal? Então não fique tímido para falar de Jesus para alguém no seu trabalho, alguém no ponto de ônibus, um vizinho, um amigo, um parente, achando que essa pessoa só vai ouvir a mensagem da salvação se ela estiver na igreja ou se ela estiver numa festividade ou num ato muito, público com muita gente. Acredite, muitas vezes é a mensagem que você pessoalmente foi semeando no coração dessa pessoa que vai surtir efeito mais para frente, quando ela estiver num evento maior. Continuando, a apostila ela vai trazer alguns pontos que eu não vou parar aqui para explicar, porque é mais para você ler, é algo que vai agregar ao seu conhecimento. Os pontos que nós colocamos foi: ganhar almas é uma pescaria espiritual. Ganhar almas é uma colheita.
Ganhar almas é buscar os perdidos. Aqui eu vou trazer o exemplo das 3 parábolas que fala sobre 3 coisas perdidas: uma ovelha, uma dracma e um filho. Vocês vão gostar. E a parte final, aqui para a gente fechar esse início, essa introdução, é quando eu falo sobre as vantagens do evangelismo pessoal. Lembrando que eu não estou dizendo que é o evangelismo público, né, com cruzadas, com ar livre, panfletagem, que não vale a pena, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nessa nossa geração que estamos vivendo agora, o evangelismo pessoal, ele sai na frente, ele tem muito mais vantagem. E isso não é uma inovação. Na Bíblia, na época de Cristo e da igreja primitiva, era o estilo de evangelismo que eles utilizavam. E a Bíblia fala que Paulo não só pregava nas sinagogas, como também pregava de casa em casa. Então isso não é uma novidade, não é uma inovação, é o que a igreja precisa fazer, o original que está na Bíblia. Diz assim: ganhar almas uma a uma tem evidentes vantagens sobre o evangelismo em massa. Primeiramente, o evangelismo pessoal se adapta às condições espirituais de qualquer pessoa, enquanto que um sermão pode estar acima da compreensão de alguns ouvintes. Por exemplo, quando você prega de um modo geral na igreja, você tem que falar de uma maneira que possa todos compreenderem. Mas nem todos compreendem, porque não tem como o pregador saber a forma de cada um. Então ele precisa fazer algo de modo geral. Alguns vão entender rapidamente, pegar, né, a mensagem muito mais rápido, e outros vão ter um pouco mais de dificuldade por causa do seu nível de compreensão. Porém, quando o evangelismo é pessoal, você vai usar as palavras certas, os termos certos, no nível daquela pessoa que você está evangelizando, porque você a conhece, você sabe até o nível espiritual que ela tem. O obreiro que faz evangelismo pessoal, guiado pelo Espírito Santo, tem uma mensagem própria para cada pessoa com quem fala. Por outro lado, não nos esqueçamos de que é comum o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa operarem juntamente, que foi o que eu falei anteriormente, para o pecador vir a Cristo. A sede de salvação pode ser despertada no descrente, numa reunião pública de que ele participou e por isso procurou alguém para ouvir mais e a seguir aceitou a Cristo. Então pode acontecer da pessoa primeiro ir ao culto, ouvir uma mensagem que lhe tocou e depois ela procurar você para saber mais e então ser convencida a aceitar Jesus como Salvador. Mas também seu interesse inicial pode ter sido despertado no encontro pessoal com um crente e em decorrência disso ele faz a sua decisão numa reunião pública. Pode também ser o inverso. Você começar evangelizando a pessoa num ambiente de trabalho, numa escola, numa amizade, num encontro de família, e com o tempo essa pessoa ser despertada pela semente que você vai ali semeando, e ela na igreja, quando finalmente ela aceita aí, que não é assim às vezes de primeira que você convida que a pessoa aceita, e aí quando ela vai à igreja, ela é ali convencida pelo Espírito Santo a aceitar Jesus como Salvador. O segundo exemplo revela a vantagem do evangelismo pessoal. Muitas pessoas nunca entrariam num templo para assistir um culto, por vários motivos: preconceito, falta de interesse, conhecimento com alguém da igreja e que é hipócrita, que não dá um bom testemunho, falsos boatos ou porque são proibidas de ir lá. Contudo, depois de um encontro pessoal com um crente dinâmico e cheio do amor de Cristo, essa pessoa supera as barreiras e aceita a fé cristã, unindo-se à igreja. Então, viu só?
O evangelismo pessoal tem essa vantagem porque às vezes você está evangelizando alguém que ela tem um preconceito com ela de não ir para a igreja, por um trauma, por alguém que ela conhece, que ela, né, não aceita muito bem, que acredita que a pessoa não tem um bom testemunho. Então, na cabeça dela, ela fala assim, eu nunca vou à igreja, nunca vou entrar numa igreja. Mas ao você evangelizar ela pessoalmente, o Espírito Santo vai convencendo e ela finalmente acaba aceitando ir à igreja. Então, se você for esperar para a pessoa ouvir o evangelho só quando ela for à igreja, e se ela não quiser ir à igreja? E se ela tiver algum tipo de preconceito com a igreja? Então, não perca a oportunidade de falar do evangelho pessoalmente para todos que estiverem próximos de você. Onde e quando realizar evangelismo pessoal? Isso é muito bom, essa parte de você compreender as oportunidades. A forma que eu coloquei aqui, eu vou colocar exatamente com essas palavras. Nós vamos considerar 4 oportunidades. Existem mais, é que eu estou aqui procurando resumir, mas existem mais. Porém, essas foram as que nós escolhemos para que você tivesse uma ideia de que você não pode perder oportunidade de evangelizar. Primeiro, em viagens. Muitas pessoas sentem-se mais à vontade para conversar quando viajam, porque tem tempo à sua disposição. Temos um exemplo dos discípulos na estrada de Emaús, que discutiam sobre a morte de Jesus. Também podemos citar Felipe e o eunuco, que viajava quando aquele expôs o plano da salvação para ele, e muitos outros exemplos na Bíblia. A gente colocou apenas esses 2. Mas quando você está viajando com alguém, geralmente as pessoas ficam mais à vontade para conversar, falar da vida delas, porque elas estão ali com tempo. Nós estamos numa época onde o celular nos distrai. E raramente nós vemos pessoas conversando umas com as outras enquanto estão viajando. Por isso que você, que é um servo de Deus, não se distraia com as redes sociais. Mas se você tiver a oportunidade de puxar uma conversa com alguém, assim como Jesus fez com a mulher samaritana que pediu água, não perca essa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo, de se interessar pela vida da pessoa e dizer para ela que existe uma saída, que existe solução, que existe vida, e a vida é em Jesus. O outro ponto que nós colocamos aqui é nos lares. O apóstolo Paulo não somente pregou o evangelho publicamente, mas também de casa em casa. Isso está em Atos 20 e 20, para você poder conferir. Nos dias atuais, parece que está havendo um novo interesse por estudos bíblicos e oração conjunta nos lares. Aqui está uma oportunidade para o ganhador de almas entrar em ação. Ele pode oferecer sua própria casa para realizar os estudos bíblicos. Em seguida, você pode até servir um café ou sugerir que um amigo descrente que gostaria de ter um desses estudos na sua própria casa. Nós que somos assembleanos, utilizamos muito campanhas. Você pode sugerir, se a pessoa não gostaria, de ter uma campanha de oração em sua casa, mesmo ela não sendo crente. E ali é a oportunidade do evangelho ser disseminado. Assim como Jesus foi criticado por ir na casa de Zaqueu, assim também o obreiro pode se preparar para o fato de alguns não concordarem com seus métodos. Pode acontecer de você escolher a casa de um não crente e de repente você ser mal visto por estar entrando na casa daquela pessoa. Mas saiba que até Jesus passou por isso quando ele entrou na casa de Zaqueu. Mas qual era a intenção de Jesus? Que a salvação entrasse naquela casa. Que essa seja também a sua intenção. Não vamos fazer das visitas nos lares com oração, pregação, estudo bíblico e campanha, não vamos fazer desses momentos para pecar, para você estar falando mal da vida das pessoas, falando mal da igreja, do pastor, seja lá de quem for, mas seja um crente, um obreiro e diga, aqui onde nós entramos,
a salvação também entrou, assim como Jesus fez. E saiba que a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Acredite, quando você chegar, que impor as mãos, o nosso Deus, com todo o seu poder sobrenatural, também entrará naquela casa com cura, libertação e resolver problemas impossíveis, porque os sinais vão seguir aqueles que crerem. E por último, locais públicos e instituições. Os locais públicos que nós colocamos aqui, estabelecemos como comércios ou estabelecimentos comerciais, são também locais que prestam, que dão para se fazer evangelismo. Outro que nós colocamos aqui, locais que... Aí eu coloquei assim, é claro que o ganhador de almas deve usar de tato, para que não se torne inoportuno, nem deve interferir no trabalho do funcionário a quem ele deseja evangelizar. Ele nunca chama a atenção dos presentes, querendo fazer prevalecer a sua opinião, nem inicia uma discussão acalorada, sendo um obreiro sábio no desempenho do seu trabalho, sempre achando oportunidades, quer no barbeiro, quer no cabeleireiro, correio, banco. O que eu quero dizer aqui? Mesmo que você esteja num estabelecimento comercial, onde alguém trabalha e você esteve lá e você quer falar de Jesus, não seja aquele crente que se altera, que gosta de discutir, que sempre quer estar com a razão. Não seja esse tipo de crente, mas seja pacífico, manso, saiba qual é o momento de você parar, qual é o momento onde você está sendo inoportuno, qual é o momento onde você não deve fazer e o momento que você deve fazer. Tenha essa sensibilidade de perceber as oportunidades sem ser chato, sem ser inoportuno e sem atrapalhar aquela pessoa que você gostaria de ganhá-la para Jesus no seu local de trabalho. E nas instituições, a gente colocou aqui instituições públicas, tais como hospitais, escolas penitenciárias, orfanatos, asilos, oferecem excelentes oportunidades para o evangelismo pessoal. Por causa daqueles atos que eu falei antes, de alguns crentes que acabaram sendo inoportunos, barulhentos, cheios de arrogância, cheios da razão, alguns desses lugares acabaram sendo proibidos de que os crentes fizessem orações, que os crentes fizessem visitas, que os crentes pregassem, porque não souberam como agir em locais onde Deus abriu a oportunidade para essa pessoa levar o evangelho e ela mais quis se aparecer do que deixar que o Espírito Santo fizesse a sua obra. Então, por isso que temos que ter muito cuidado e muito carinho, muito zelo com esse trabalho do evangelismo pessoal. E aí, uma parte que nós colocamos aqui, e que é muito importante, mas eu já tenho que correr, porque o meu tempo já está se findando, é sobre como ganhar almas pessoalmente. É uma retrospectiva do que nós já estávamos falando, porém no sentido de dizer assim, que para quem eu estou pregando, esta pessoa precisa ver em mim uma experiência pessoal. Por exemplo, como eu posso ganhar almas pessoalmente se eu não sou salvo? Vocês estão entendendo? Então, em primeiro lugar, o obreiro de evangelismo pessoal deve ter uma experiência própria e genuína de salvação. É isso mesmo, você precisa ser um crente de verdade. Nada de você ser assim, né? Aquele crente meia boca, hipócrita, que só frequenta a igreja, mas que não é crente de verdade. Segunda coisa, a sua vida cristã. Em segundo lugar, o ganhador de almas deve ter uma vida cristã acima de qualquer suspeita, sabe? As pessoas, elas não estão só prestando atenção nas suas palavras, mas também prestando atenção no seu testemunho. Por último, conhecimento, sim. Em terceiro lugar, o obreiro de evangelismo pessoal deve estar fundamentado na fé e ter um conhecimento básico da Bíblia e saber no que crer e por que crer. É isso mesmo. Se você vai evangelizar, falar de Jesus, no mínimo você tem que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho. Por isso que estamos estudando sobre
evangelismo e missiologia, para que você saiba, e muitos outros, né, estudos que nós vamos ter aqui na teologia, para que você seja fortalecido, para que você tenha bagagem de conhecimento para quando você for fazer aí o seu evangelismo pessoal. Uma outra coisa que nós colocamos também foi a atitude de ganhador de almas e ter coragem. Outra coisa muito importante é a oração. Sempre ore para que o Espírito Santo vá na sua frente, para que ele tire todos os embaraços, todos os empecilhos, tudo que estiver atrapalhando ali a obra de Deus na vida daquela pessoa. Porque mais do que palavras, nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. Então, a vida de oração do ganhador de almas é muito importante para que Deus vá na frente, o Espírito Santo esteja ali convencendo os corações. E aí, o último ponto que eu coloquei dessa parte foi: verifique o conteúdo dos seus folhetos. Não sei se você já prestou atenção, mas dependendo do folhetinho de evangelismo que você distribui, se você não prestar atenção no conteúdo, ele pode ter coisas erradas. É muito importante que você pegue o seu folhetinho e leia para que você observe se o que está ali faz sentido para você. Se era o que você gostaria de ler caso você estivesse sendo evangelizado. Então, já vou de antemão falar para vocês qual é o trabalho que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês criem um modelo de folheto. Sabe o folheto de evangelização que sempre traz uma verdade bíblica e aí atrás tem o endereço da igreja? Faça um modelo de folheto com a mensagem que você gostaria de receber caso você fosse evangelizado através de um folheto de evangelização. Que mensagem você colocaria? Você colocaria um texto muito grande? Você colocaria apenas um versículo? Você contaria uma história, uma parábola, quem sabe? O que você gostaria de ler num texto, num folhetinho de evangelização? Esse é o trabalho de vocês para essa matéria e eu vou dizer para vocês a data que eu vou pedir para vocês me enviarem, tá bom? Pode enviar aqui pelo grupo, pode me entregarem pessoalmente, não tem problema. Mas não esqueçam, vocês vão escrever um modelo de folheto da forma como vocês gostariam de ler, de receber, caso vocês fossem evangelizados. Agora sim, vamos para a parte final, já passei do meu tempo. Como devemos receber o desviado na igreja? Nossa, como isso é importante, porque é muito mais difícil você lidar com um desviado do que com alguém que é vamos dizer assim, um pecador, vamos colocar assim, alguém que não teve um encontro com Cristo ainda. Porque o desviado é alguém que já aceitou Jesus, mas saiu do caminho. Algumas vezes por um coração magoado, né, um trauma, algo ali que aconteceu que o machucou. Esses são os mais difíceis. Porém, qual que é a nossa forma de receber essas pessoas na igreja? Primeiro, nunca falar ao desviado suas falhas e fraquezas. Não é necessário você receber a pessoa e ficar falando do erro dela. Apenas a receba com boas-vindas, porque se ela está voltando para a casa do Senhor, é como o filho pródigo, ela já está arrependida, ela já está buscando o perdão e o Pai está de braços abertos para receber. Segundo, demonstre para ela que nós devemos esquecer o passado e começar tudo de novo. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 17, diz que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Quando Ele perdoa, está perdoado. Quando o desviado não quer retornar, devemos mostrar que Deus Pai continua esperando. Então, o desviado está lá na igreja, você recebeu ele bem, ninguém ficou falando do pecado dele, você, ao contrário, falou, olha, parabéns por você ter vindo à casa do Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar. Mas na hora do apelo, quando o pastor fala assim, quem gostaria de se reconciliar? Ele não quis se reconciliar naquela noite. Você deve deixar claro para essa pessoa, principalmente se for uma pessoa que você conhece, foi você que levou, você que convidou, fale para ele que ele deve retornar, que Deus
é misericordioso e continua esperando por ele. Quando o desviado começar a falar sobre as falhas deste ou daquele irmão, nós devemos mostrar para ele que só Jesus é bom e perfeito. É muito comum, como eu falei, o desviado, ele guardar alguma mágoa de alguém ou de alguma coisa. Se ele começar a comentar, fale: meu irmão, minha irmã, só Deus é bom e perfeito. Todos temos falha. Não apoie, mas também não precisa repreendê-lo. Apenas mostre para ele que todos nós erramos, que somente Deus é bom e perfeito. E como nós devemos receber o pecador na igreja? Aí sim, a Bíblia fala que quem ganha almas, sábio é, Provérbios 11:30. Qual é a nossa atitude em relação a um visitante que não conhece a Jesus, que nunca foi crente, que é um pecador? Primeiro, aconselha-se uma boa recepção na entrada da igreja. O evangelista, ou a pessoa que está, que convidou aquela pessoa, que está falando de Jesus para ela, ele tem que estar atento ao visitante, muitas vezes, se ele está vindo pela primeira vez naquela igreja, para que ele não fique constrangido, sem saber como deve proceder. Ajude ele para ele se sentar no lugar certo, que se algum irmão estiver próximo, cumprimente ele com um sorriso, manifestando prazer em recebê-lo. Não deixe o visitante que nunca foi à igreja entrar e ninguém o cumprimentar, ninguém o dirigir a um lugar para ele sentar. Não precisa colocar ele lá no primeiro banco da frente, que às vezes a pessoa fica constrangida. É a primeira vez que ela tá lá, vai sentar logo no primeiro banco, mas também não precisa deixar ela lá no fundo. Pergunte para ela: aqui está bom para você? Você se sente bem aqui? Converse com ela, deixe ela à vontade, diga onde está o lugar de beber água, mostre onde está o banheiro. Tudo isso são cuidados que a gente deve ter quando alguém vai pela primeira vez à nossa igreja e não é um crente. Nunca se aproxime dessa pessoa no momento da mensagem para fazer perguntas ou explicar coisas. Faça isso antes. No momento da palavra, Deus agora está falando com ela e quem sabe não vai ser aquela noite onde ela vai se arrepender dos seus pecados e ser salva e aceitar Jesus como seu Salvador. E por último, se o irmão sentou junto ao visitante, não converse com ele sobre assuntos alheios ao culto, nem tente explicar a mensagem. Deixe que ele, se ele quiser perguntar alguma coisa para você, você responde de forma rápida, resumida, para que não aconteça de você ficar ali batendo papo com ele ou com uma conversa alheia que não tem nada a ver, ou até tentando explicar a palavra no momento da pregação. E por último, o apelo. Sim, o culto precisa ter o apelo. Nós muitas vezes falhamos nesta parte. Olha só, nenhum trabalho evangelístico é coroado de sucesso se não houver o apelo, que é o convite para que aquela pessoa que foi evangelizada aceite a Jesus como seu Salvador. Assim, em oração no Espírito, deve-se apresentar o ouvinte o convite para que ele aceite a Cristo como Salvador. Caso ainda queira, digamos que a pessoa queira deixar para outro dia, nós devemos mostrar para essa pessoa que ela está correndo perigo, que é um risco que ela corre renunciando àquele momento, porém, a gente deve dizer para ela que nossa oração é para que ela tenha uma nova oportunidade. O apelo, ele deve ser algo falado de forma clara, calma e não de forma nem onde você insiste demais para a pessoa, mas também não é uma coisa que você precisa demonstrar que aquilo que você está oferecendo é muito importante, é muito valioso, mas que porém ela não é obrigada. Então, não vamos ficar usando técnicas, assim, vem aqui à frente, quem não é crente, vem aqui na frente. E só quando chegar lá é que falar para a pessoa que ela está aceitando Jesus, sendo que a pessoa não está aceitando Jesus. Então, você precisa ser verdadeiro e sincero. Hoje é uma noite de salvação e você está tendo hoje a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Se esse é o seu desejo, se você não aguenta mais essa vida de pecado, de escravidão do mundo, aceite a luz, aceite a vida, aceite a salvação. E se a pessoa não quiser, não insista, não sejamos pessoas pesadas, porém, deixe claro que ela não sabe o dia de amanhã.
e que Deus possa ter misericórdia dela, lhe dando uma nova oportunidade. Leia a sua apostila. Eu corri aqui para que o tempo não ficasse tão longo da explicação. Leia. Se você tiver dúvida, pode me mandar a sua dúvida. Se você não concordar com alguma coisa, também pode me enviar. Não tem problema nenhum. E que Deus possa trabalhar em seu coração para que você seja um excelente evangelista. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.